Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente se reúne mais uma vez aqui na nossa querida Casa de Emmanuel virtual, no Zoom, para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o nosso irmão João vai fazer o nosso estudo e a prece também, né? A prece inicial. E o nosso capítulo vai ser o capítulo 20. Então, pode fazer a prece, João, por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de aprendizado da doutrina. Que a nossa Mãe, Maria Santíssima, possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo é O Companheiro. O companheiro é bem fácil, né? Porque o que é um companheiro, né? É aquele que sempre está ajudando a gente, né? Então, vamos lá. Não devias igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Quem falou isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 18, versículo 33. Aí é aquele fato assim que Jesus teve a misericórdia por nós, né? Ele se entregou àquela série de injustiças para a gente aprender, né? Passar, que a gente tem que ter misericórdia por todos, né? Então, eu botei aqui assim, ó, que nós devemos ter misericórdia para com todos, como Jesus teve por nós, seguir o exemplo do Mestre. Né? Porque todo mundo condenou Cristo, foi crucificado, e mesmo assim ele perdoou todo mundo, ele teve misericórdia de todo mundo. Alguém quer completar alguma coisa? Pode falar, vai, Janete. Sou eu, Achata. Não. Essa passagem é da parábola, né, do credor incompassivo, que pede perdão, mas não perdão, né? E é isso mesmo que você falou, João. O Jesus é o nosso grande modelo, quando no auge do sofrimento, lá já desencarnando praticamente, ele pede que perdoe aqueles que estavam, né, que o levaram à cruz, que o maltrataram, que o humilharam. E é esse o exemplo que ele traz para todos nós, que muitas vezes nós queremos realmente ser compreendidos, os corriqueiros até do dia a dia, mas quando acontece com as outras pessoas, algum tipo quando nós nos sentimos injustiçados, nós não queremos compreender, né? Nós acusamos, julgamos. Então, é isso. É exatamente isso que Jesus vem trazer para nós com essa parábola. Que a gente tenha mais compaixão do outro, que a gente compreenda mais o outro, né? Porque todos nós somos passíveis de erro. Isso que eu queria colocar. Mais alguém? Podemos continuar. Então, vamos lá. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Desse parágrafo, eu tirei a seguinte conclusão. Ninguém trabalha sozinho na obra de Deus, né? Sempre um precisa do outro. Mesmo que o indivíduo acha que fez o trabalho sozinho, ele não fez, porque a espiritualidade pode estar ajudando a ele a fazer o trabalho que ele até pensa que está fazendo sozinho, mas não está. De repente, um exemplo assim, um cientista que está tentando achar uma fórmula para agora da Covid, um exemplo, né? Eles estão correndo atrás, estão estudando.
Então chegou lá, o cara trabalha sozinho, cientista. Aí chegou o espírito lá, o amiguinho, e bota a substância tal, com a substância tal, e ele vai dar aquele estalar, bota a substância e dá certo. Ele vai até achar que ele fez sozinho, mas ele não fez sozinho. Mais alguém aí? Bem, estamos sempre rodeados, né, por uma multidão de espíritos, sempre nos ajudando, né? Mais alguém que quer comentar? Mas não é só ajuda espiritual. Nesse caminho também existem as pessoas que, ali meio que anônimas, né, acabam contribuindo também, né? Elas ficam ali, sempre dão um amparo. Às vezes até naquela assim, tá trabalhando demais, quando chega em casa, a esposa já fez a comidinha, já cuidou das coisas, ajudou ele de uma forma para que ele não tivesse tanto estresse. Tem uma série de coisas, quer dizer, ninguém vive sozinho sem a ajuda de um outro, né? Seja encarnado ou não. Encarnado ou desencarnado, né? Isso aí. Desde que a gente nasce, Janete, né? Pode falar do Flávio, Janete, né? A Janete. Na verdade, seria muita pretensão do ser humano, né? De uma forma bastante egoística, dizer que ele é o centro de tudo, até por uma questão de inteligência, né? A nossa inteligência é muito limitada, né? Existem alguns cientistas, existem alguns espíritos que vieram realmente para alavancar, através do conhecimento, em todos os segmentos da sociedade, o planeta como em si. Mas a inteligência deles, para nós, né, que somos muito aquém ainda da inteligência deles, eles também são muito aquém da inteligência que a espiritualidade programa, né? E que se conhece através da forma que vocês estão colocando. Ou seja, dizer que foi o cientista X que descobriu sem a interferência espiritual, sem a interferência de Deus, seria muita pretensão do homem, né? E da mesma maneira que a gente acha, por exemplo, um Einstein, eu pelo menos, né? Vou me tirar uma pessoa muito inteligente, né? Quem sabe se a inteligência dele não está muito aquém da espiritualidade do invisível, né? O que tem? Eu não vou nem comparar com a grandiosidade da obra divina. Esquece isso. Eu estou colocando só o que são os parâmetros que a gente pode tomar. Se eu acho Einstein muito inteligente, para mim, e é muito inteligente, a minha percepção de inteligência está muito longe do que realmente possa eu admitir. Imagina a espiritualidade de mundos mais avançados, Einstein. Ou seja, no nível de comparação, Einstein estaria também muito aquém de uma inteligência muito acima do que é colocado no planeta Terra. Apesar de que, de repente, ele veio até de outro planeta, ele já galgou em outros planetas, né? Mas a inteligência ainda continua muito aquém do que se possa imaginar. Então, é muito pretensão do ser humano aqui na Terra trazer a glória, né? Os louros, né? Para ele. Não, eu que consegui. Não, você conseguiu realmente. Você batalhou, perseverou, estudou, mas você tem uma influência aí, né? Acima de tudo de Deus, né, dos espíritos, com a permissão de Deus, para você alavancar realmente a ciência e o conhecimento da Terra. Agora, lembrando que tudo tem a sua hora, né, o seu momento, né? Não é que você querer fazer e você vai fazer, né? Você tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo no caso da evolução, né? Tanto é que a gente está vendo aí, como o João falou, da vacina do Covid, olha só quanto tempo se já está trabalhando e quanto tempo ainda vai ter que se trabalhar, né? O troço é complicado, não é tão rápido como as pessoas pensam que possa ser. Eu vou estudar, vou conseguir, vou divulgar. Não, existe várias etapas, né? E existe também a permissão de Deus. Agora sim, eu vou alavancar no caso, o país tal, o cientista tal, vão realmente descobrir a vacina do Covid para que seja todo mundo imunizado. Tudo tem o seu tempo, né? Queria falar uma coisinha. Pode falar, Jana. É que eu lembrei disso que o João falou, né, com relação à inspiração, o Flávio também está falando, de uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles falam do orgulho, de quando recebemos ajuda e não admitimos que essa ajuda vem de Deus, né, da espiritualidade,
Aí eles citam um exemplo de um homem no deserto. O homem está no deserto, caminhando, não consegue água, né? Está quase sucumbindo. E aí, de repente, ele recebe a inspiração de seguir um determinado caminho, e nesse caminho ele vai encontrar água. Então, quando a pessoa é orgulhosa, egoísta, mesmo passando por essas situações extremas, vai falar: ó, que boa ideia, eu tive essa ideia de seguir aquele caminho. Mas quando a pessoa acredita, né, tem fé, acredita em Deus, e nós acreditamos nessa influência muito forte da espiritualidade, vai agradecer, né? Que inspiração maravilhosa, Deus me ajudou, a espiritualidade me ajudou. Então, tem a ver, né, João, com o que você falou do orgulho, né, da pessoa não admitir, e o materialista, o ateu, né, que não acredita em uma força, dê o nome que quiser dar. Então, acho que ele é o responsável de todo e qualquer benefício que ele consegue adquirir. Aí eu lembrei dessa passagem do Evangelho. Né? A gente deve ser humilde e reconhecer a ajuda que nós temos. Né? É isso. Eu, antes de ser espírita e de estudar a doutrina, né? Quando acontecia uma situação dessa assim, eu achava que, opa, né? Eu tive a ideia, eu que fiz isso, que eu fiz aquilo. Hoje em dia, não é que eu sou bonzinho não, tá, gente? Mas hoje em dia, eu quando tenho uma situação dessa, eu já fico assim, obrigado, né, por ter me guiado, me ajudado, porque eu sei que a gente não faz as coisas sozinho, né? A gente está aprendendo a desenvolver a humildade, né, gente? Está aprendendo, né, João? É por isso. E esse capítulo aí, como o do estudo passado serviu para a Geórgia, esse tem alguns itens aí que é brincadeira, né? Passou do pé, fechou o saco e jogou fora. Nada é por acaso, né? É mesmo, nada é por acaso. Vocês estão arrasando comigo, enfim, tudo bem. Eu só queria acrescentar que a Selma estava falando das ajudas invisíveis, né? E aí eu lembrei de que desde que a gente acorda, né? Se a gente for parar para agradecer a toda a cadeia que existe de pessoas, a tudo que a gente usa, né? Tipo, se você for agradecer pela pessoa que fez o travesseiro, pela pessoa que fez a sua colchão, pela água, pela pessoa que trabalha na SEDAI, pela pasta de dente, pelo químico que inventou a pasta de dente, aí por todos os professores, desde o maternal até a faculdade, que fez ele se tornar capaz de inventar uma pasta de dente. Então, se você for agradecer a tudo, né, que você faz, você vai ver que só, sei lá, os seus primeiros 10 minutos do dia vai ter 1 zilhão de pessoas já que você precisa agradecer por aqueles 10 minutinhos do dia de tudo que já facilitou a sua vida, né? Então, realmente, ninguém faz nada sozinho, né? Vai perder a hora do trabalho, né? Vai chegar atrasado. Aquele pãozinho fofinho, quentinho, né? Engloba a humanidade e pronto. Né? Já está todo mundo no pacote. Enfatizando o que o Vitor está dizendo, ainda tem aqueles ainda que falam assim, eu não dependo de ninguém. Lembra disso? A gente escutou muito essa frase, né? A gente não escutou essa frase muito? A gente até escuta, eu não dependo de ninguém, eu resolvo tudo sozinho. Ignorância, né? Então, vamos lá. Segundo parágrafo. O pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. E esse parágrafo aí eu entendi o seguinte. Tudo no universo está em cooperação mútua, né? O universo todo se ajuda. Nada está independente, sozinho. Um exemplo bobo aqui na vida normal assim do planeta, né? Não digo nem do nosso dia a dia assim, vida normal do planeta. O fruto a semente, né? A árvore, o passarinho vai lá, come o fruto, larga a semente em algum lugar, aquela semente
nasce, vira árvore, que dá o fruto, isso em outro lugar. Aí o cara vai lá, pega o fruto, se alimenta do fruto. Quer dizer, é uma cadeia que um ajudou o outro. Se o passarinho não tivesse comido a fruta lá no Pará e trouxesse para cá, para plantar aqui, a gente não ia comer aquela fruta que estava lá. Deu para entender o raciocínio? Sim, perfeito. Alguém mais aí que é Janete? Você vê que, como você falou, os animais, né? Para começar, a procriação, né? Em praticamente todas as espécies, depende de, no mínimo, 2, né? Você tem que ter 2 para poder continuar a criação. Então, você vê no que mínimo, tudo né? no mínimo. Então, você vê que tudo se complementa, né? E aí as plantas que dependem dos animais para transportar a semente, então já entra até um terceiro, né? Tem que ter alguém ali colaborando para que aquele ciclo aconteça. E como eu falei, né? Aí se você começar a parar para pensar, você chega em bilhões, zilhões de coisas entrelaçadas para que o mundo seja do jeito que é hoje, né? Aí a gente fica pensando a inteligência do arquiteto, né? De Deus, de Jesus, que foi um dos já co-criadores da Terra, né? Para nós estarmos aqui. Qual é a dificuldade, né? Qual é a inteligência, qual é a faculdade cósmica que um espírito tem que ter de arquitetura, de engenharia, para poder, como Jesus, ser responsável pela construção de um planeta para poder chegar no ponto onde foi possível ter a vida, né? Nós pudermos encarnar. E aí a gente vê o quanto a gente precisa ainda, né? Mal a gente engatinha ainda nos conhecimentos aqui da Terra, né? Da matemática, do português, da ciência. A gente ainda está engatinhando. E quando a gente pensa na grandiosidade da criação de planetas, de universos, de galáxias, o quanto a gente precisa evoluir, né? Mas é bom também que nos dá a segurança de que se esse mestre é o que está nos guiando, né? Então é porque ele é bom, é porque ele realmente tem o conhecimento necessário. Se ele conseguiu construir esse planeta tão perfeito para a gente, é porque podemos confiar no nosso motorista, né? Só um ponto, gente. O Flávio falou, né, que tem pessoas que dizem não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. Tem pessoas que vão morar no meio, né? Porque não querem realmente conviver com ninguém. Mas aí cai naquilo que o João falou, nas árvores, nos frutos, né? Eu não dependo de ninguém para viver, ué. Mas e aí? E as árvores? E os animais, que muitos vêm da caça, da própria caça? Então, a gente vê como o orgulho chega ao ponto de a pessoa não reconhecer do quanto precisa da natureza, né? E dos seres menores, dos animais menores. Porque se já se superiores aos homens, que dirá os animais, né? Mas são os animais e as plantas que estão ali servindo para que essa pessoa continue vivendo. Mais alguém? A verdade é que todos os reinos, né, estão interligados. Não tem como desatar isso aí. Está tudo interligado. O reino animal, mineral, vegetal e animal. Está tudo interligado. Tudo interligado. Só a princípio de curiosidade, o Vitor falou de tem que ter no mínimo 2, né, para procriar. Vocês sabiam que existem certas flores que têm sexo? A abelhazinha, sei lá, vai lá e tira da flor macho e coloca na flor fêmea para poder dar uma outra. Interessante. Só perfeito na obra da criação, né? Isso. Tem ainda precisa da abelha, né? Para fazer a fecundação, precisa do inseto. É o cupido. Tem uns animais também, que eu lembro da época de escola disso, que eles também, que no caso esses não dependiam de outro, porque eles se cortavam no meio e virava 2. Mas de qualquer maneira foi o que a Janete falou. Além dessa ser a exceção da regra, né? Porque geralmente precisa de 2,
Na verdade, mesmo que ele não precise de outro para se reproduzir, mas ele precisa se alimentar, ele precisa comer, ele precisa de energia, ele precisa... todo mundo está sempre interdependente, né, um do outro, de alguma forma. Não são os hermafroditas que têm os dois sexos, não é isso? Pelo que eu lembro aí da lição da escola. Eu lembro que era um bicho que parecia uma meia, assim, era o plateu, o minto, sei lá, que aí na foto cortava no meio e ele virava dois. Eu só lembro disso. Mas tem animais que possuem os dois sexos. A minhoca, os dois órgãos. ela não precisa de ter o outro. Se houver na espécie, se eu tiver macho, ou se eu tiver macho e não tiver uma fêmea, ele troca de sexo para poder... Ela modifica. Interessante, né? É o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio, que é a criação, a procriação, né? E evolução. E a minha é importante, né? Para adubar o solo, né? Para manter o solo bem arejado. Arejado, exatamente. Vamos lá, parágrafo 3. Vamos lá. Dá tempo? 3. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Aí eu entendi o seguinte. Geralmente está na própria família, né? Mas também pode ter aquele amigo no trabalho, que é aquele seu amigo, poxa, que te ajuda, que você consegue conversar, contar os problemas, ele te auxilia, te ajuda. Ou então aquele do dia a dia na vida, né? Um exemplo prático somos nós lá da Casa de Emmanuel, né? Nós somos amigos, nós somos irmãos, mas cada um nasceu num seio familiar diferente. Alguém mais quer completar? Isso tudo é para ajudar na evolução, né? Tanto nossa quanto do nosso amigo que está também com a gente. Pode falar, né? E quando ele fala de humilde, né? As pessoas, a gente cai sempre na questão do orgulho, né? Como a gente estava falando, tem pessoas que não precisam de ninguém. Mas, às vezes, você precisa de uma pessoa, muitas vezes, para você atrás na vida, né? A gente fala muito que existem determinadas trabalhos e empregos que eles falam que são transparentes, né? A pessoa que varre a rua, muitas vezes não se olha para essa pessoa, cumprimenta, né? Os irmãozinhos que a gente leva comida, mas todas essas pessoas podem ser úteis em uma determinada situação para aquela pessoa orgulhosa. Não sei se vocês ouviram a história de um homem que ficou preso dentro de um frigorífico da empresa. Ele ficou, por algum descuido, ele entrou no frigorífico e alguém bateu a porta e foi todo mundo embora, já era final do expediente. E aí ele falou, vou morrer, né? Não tem como, eu não consigo abrir a porta por dentro. Ninguém sabe que eu estou aqui. E aí, depois de uns minutos, a porta se abriu e estava o porteiro abrindo a porta. Então, quer dizer, ele foi ajudado. Por que ele foi ajudado? O porteiro falou que ele, todos os dias, antes de ir embora, ele cumprimentava esse porteiro. Aí já vem a questão da gentileza, né? do cuidado, de você ser cordial com as pessoas. Então, ele falou, bom, não passou por aqui, ele não me cumprimentou, alguma coisa aconteceu. Aí ele foi lá e, né, abriu lá o frigorífico e salvou a vida do homem. Quer dizer, ele foi ajudado por uma pessoa, não é? Que estava ali próximo a ele, que ele cumprimentava, teve essa educação, essa gente não tinha nem tanta, né, intimidade, vamos dizer assim. Era uma pessoa que ia todos os dias, mas ele teve esse trato com ele, essa gentileza. Aí a gente traz também essa questão de você tratar pessoas no seu dia a dia, né? De você prestar atenção naquele que normalmente é transparente. Um vigia e um porteiro é desse tipo. As pessoas passam por eles, poucas pessoas cumprimentam e falam. Parece até que a pessoa é uma estátua. São invisíveis, né? São invisíveis. E aí, isso. Então, a gente pode precisar de uma hora para outra, qualquer um que cruze o nosso caminho, né?
Então, essa questão do mais humilde, num lugarzinho que você imagina aquela pessoa numa determinada hora pode ser útil a você, né? É isso. Perfeito. Vamos para o 4? Parágrafo 4. Na casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. É exatamente isso que a gente falou agora nesse parágrafo, né? Então, vou passar para o Dá um oi lá. Oi. 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 Quer tirar a camisa? Tá com calor? Ai, calma. É o mesmo, eu acho que é a mesma coisa que o parágrafo anterior, que a gente já discutiu. Alguém quer falar? Vai, Janete. Pode falar, gente. Eu acho que aí chega no ponto da nossa família, né? Que às vezes você pensa que pode contar com um amigo, lógico que a gente vai pensar que pode contar com os familiares, mas muitas vezes não existe essa abertura, dessa ajuda. Acontece muito com adolescente, quando os pais não chegam muito juntos, não são assim de conversar, de fazer aquele convívio amigável, ele vai procurar ajuda fora de casa, amiguinhos, né? E dentro de casa nós temos essa ajuda, né? O filho, o pai, né? O companheiro, a companheira, mas às vezes as relações estão tão distantes, tão frias, que as pessoas percebem que ali pode contar com aquela pessoa, que na verdade deveria ser realmente o primeiro ponto em que a gente pode contar. Mas dependendo de como esteja essa relação, esse distanciamento, procurar fora de casa essa ajuda. E em se tratando de jovens que não têm uma boa orientação, pode ser perigoso ele procurar fora de casa essa orientação, né? Então, é preciso que a gente se una. Logo, primeiramente, da nossa família, do nosso lar. E da gente aprendendo essa união de auxiliar uns aos outros, a gente consegue até preparar os filhos para que sejam solidários também com outras pessoas fora de casa. Porque se dentro de uma família as pessoas são egoístas, pensam sempre em puxar, né, fogo para sua sardinha, vamos dizer assim, sempre querendo o maior, a maior parte, de que forma que ele vai sair de dentro do lar, tendo esse exemplo para fora? Não é? Ele não vai querer ser solidário com outras pessoas, ser esse companheiro, como a leitura para nós. Então, isso é algo que a gente tem que estar cultivando dentro da nossa família, com os nossos filhos, né? Até com companheiros, que às vezes os companheiros, às vezes não, acho que quase sempre, né? Companheiros sempre aprendem um com o outro, os estudos também aprendem muito, e a gente também aprende muito com os filhos, que já foi tempo, pais se achavam soberanos e que só eles podiam ensinar. Lógico que não, né? E a gente que é espírita não tem isso, porque a gente sabe que o filho pode ser muito mais evoluído do que nós, e a gente tem que ter essa humildade de receber, muitas vezes, uma instrução de uma bobagem que a gente fala, de uma posição retrógrada, né, antiga, e que o filho fala, não, vamos pensar direitinho, mãe, pai, não é bem assim. A gente tem que se colocar também aberto para esse diálogo e para reconhecer que está errando. Estou fugindo muito do assunto, gente, mas eu acho que isso também é companheirismo. Mais alguém? Então, parágrafo 5. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Ou seja, somos todos uma só família, né? Sem
definições consanguíneas ou de amizades, profissionais, religiosas, tanto faz. Mesmo os inimigos fazem parte da nossa família. Porque se todos somos irmãos e Deus é Pai de todos, todos somos uma família só. A família universal. Né? Então a gente tem que ter compaixão, que aí é o nosso companheiro, né? O nosso inimigo também é nosso companheiro. Vendo desse ponto de vista que é todo mundo da mesma família. Então a gente tem que ter compaixão e misericórdia também pelo nosso inimigo, né? Que hoje é nosso inimigo, mas a gente não sabe por que é nosso inimigo, que a gente pode ter sido inimigo dele numa existência anterior. Ele é nosso irmão, né? Somos todos irmãos em humanidade. Então, não temos que botar títulos, na verdade, né? E sim olharmos a todos igual, de forma igual. Né? Acredito que seja mais assim, né, João? Isso. Vai Falar, cair, Flávia. gente. Vai cair, Vitor? Vai cair. Menos de 20 segundos. 20 segundos. Na verdade, é a família universal, né? Isso. Exatamente. A sala vai cair, eu vou abrir de novo. Aí vocês entrem aí o mais rápido possível. Tá bom. 10 segundinhos.